Vamos começar? Vamos? Beleza. Simbora. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. A coletiva fica muito grata pela presença de todos vocês. E a sua, Gi, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente fica muito feliz porque a sua experiência, a gente conhece, né? Compartilhar ela com outras pessoas ainda é mais interessante e sempre ajuda. É sempre bom falar desse tema, né? A gente sabe. Sempre bom a gente falar desse tema, porque ele só é falado em uma certa época do ano e a gente precisa expandir mais essas questões. Mas então, gente, hoje eu tô aqui com o Gi, é a nossa convidada de hoje, para a gente falar sobre práticas de ensino antirracista. O Gi, ele é professor de artes e eu vou deixar que ele se apresente melhor. Obrigado, Keila. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite da coletiva, o que você quer dizer. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade, né, de compartilhar, né, processos, vivências, né, trabalho, para rumo a uma sociedade melhor, né? Isso me interessa muito. Então, agradeço esse espaço para compartilhar a minha prática e refletir junto contigo, Keila. Muito feliz mesmo. E, né, pedir a bênção e saudar aos mais jovens que estão chegando aí, e, né, para reforçar a construção dessa sociedade nova, saudar e pedir a bênção aos mais antigos, né, que ainda estão traçando essa caminhada pela terra, e até os que já passaram também, né, todos pretos, todas pretas, todos os indígenas que trabalharam muito, né, brigaram muito para a gente poder estar aqui, né, dois pretos falando sobre negritude e educação, né, então saudar essa galera toda, e que nos é muito caro, né? A negritude e a educação, né? Estando num país como o nosso, né? Essas discussões elas vão estar no centro sempre da sociedade, né? E muito em partes, né? Pela instabilidade que a educação brasileira experimentou ao longo da sua história, né? Os projetos de educação que houveram para o Brasil são todos pautados na supremacia do branco, né? E para louvação, né, de elementos que eu diria ancestrais, né, dos brancos, e que é ensinado como uma educação universal, né? Então, a gente fica decorando o nome de Princesa Isabel e Orleans e Bragança e tarará, 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 mas conhece pouco dos nossos, né? Sabe pouco de personagens conceituais, personagens históricas, né? Que nos contemplariam enquanto subjetividade e enquanto verdade histórica, né? E aí eu queria trazer um trechinho, né? Já pegando um gancho que a Keila gostaria de fazer, mas eu vou acabar trazendo, porque vai ser ótimo, né, para essa primeira discussão que a Keila nos traz, e porque é uma leitura boa, né? Eu vou ler um trecho do Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que a Keila trouxe para a nossa discussão. É bem o começo da introdução. Então, Djamila fala: quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas religiões,
de onde essas pessoas, anterior nas regiões, de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por mais de um século e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à escravidão, como a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava, palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. Então, esse trecho é ótimo, que esse trecho que você nos recorda, né? Porque, de certa forma, esse projeto de educação, ele ainda é perpetrado na educação brasileira hoje, né? Através dos tempos, não houve uma revisão histórica dos processos que envolveram a educação e a negritude, né? Considerando já a negritude muita coisa no Brasil e no mundo, né? Então, o africano em diáspora, ele já ficou alijado da educação desde o começo, né? E aí, com uma jogada, que a gente pode meditar de várias formas, né? De Getúlio Vargas, as pessoas pretas podem passar a frequentar os espaços de educação na década de 30, né? Mas assim, como se baixar um decreto possibilitasse o acesso, né, à educação. E a gente ficou muito afastado disso. E aí a gente pensa que a década de 30 tá muito distante, né? Não está, né? Considerando que, por exemplo, os meus pais nasceram na década final de 60 até o meio de 70, né? Os meus avós nasceram na década de 30 e no final dos anos 40, né? Então, isso significa que os meus bisavós, né, os nossos bisavós, os pais dos nossos avós, já não tinham direito respaldado para estudar, né? E tem menos de 100 anos que isso acontece, né? Então, se os nossos bisavós não tiveram essa oportunidade, os nossos avós não ensinaram isso para os nossos pais, não reforçaram a importância disso, né? Bom, eu acho muito louco ser um dos primeiros netos, né, e um dos primeiros filhos da minha casa a concluir o ensino médio, né, de um lado e de outro, né, de pai e de mãe, né, entre os primos da minha geração, né, e muito importante também. Eu sou muito feliz de ter conseguido, assim, representar, né, de certa maneira, porque a ascensão, né, do jovem negro é a ascensão de toda a família, né? Isso, de toda a família negra do entorno ali, né? Considerando que todos os familiares desse jovem, né, sejam negros, né, como é o caso da minha família, isso é uma conquista de todo mundo, assim, você puxa a galera junto mesmo, né? Então, bom, eu acho que é isso, né? Primeiro, para a gente chegar. Eu sou falazada, viu? Você pode Chegando. Mas é bem isso mesmo, assim. Porque esse textinho que a gente teve, essa parte do Manual Antirracista da Djamila, fala bem sobre essa negação da educação, né? E como você trouxe esse contexto histórico, é muito interessante a gente perceber como foi há pouco tempo. Uhum. E é por isso que a gente fala sobre os privilégios da branquitude, né? Porque eles não passaram por isso. Eles não estão
esperando há tanto tempo. Sim. A gente precisou de permissão por uma lei para acessar a escola. A gente precisou de uma lei que diga que a nossa cultura, que a nossa história é importante dentro da escola. No Brasil, que a maior parte da população é preta. E essa lei vem só em 2003. Quer dizer, a gente enfrenta um problema grave. E aí, bom você chegar nesse ponto da branquitude, porque aí a branquitude precisa se compreender enquanto raça, enquanto um grupo racial constituído, né? Porque é isso, né? Por exemplo, a ideia de culto ancestral. Parece que só o preto e o indígena cultua o ancestral, né? E o branco é tudo universal. Mas a gente cruza uma rua e tá lá, Avenida Juscelino Kubitschek, Escola Dom Pedro II. Se isso não é culto ancestral, né? O que é? Monumento aos bandeirantes. Né? Isso é culto ancestral. É evocar essa ancestralidade escravocrata o tempo todo. Né? Então, se tá bom para evocar essa ancestralidade escravocrata em alguns momentos, a gente tem que trazer essa discussão para esse outro ponto também. Né? Uma educação antirracista, ela depende também da emancipação do branco nesse processo. Né? Eu sinto que a branquitude ainda espera muito da negritude. Entender as questões de vocês, entender as vivências de vocês. Bom, isso já é um grande passo. Mas melhor seria se a branquitude se preocupasse em entender as próprias questões, né? Como o branco histórico, né, destruiu o pensamento africano, indígena, na Ásia, na América, né? Como o pensamento branco cooptou conhecimentos seculares dessas populações e deu uma roupagem de conhecimento universal, né? Não preocupa em estudar a coisa branca a partir do ponto de vista do branco histórico, né? Como que a gente está aqui? Como que a gente chegou aqui? Né? Quem somos e por que estamos nessa situação, né? Porque só assim o branco vai poder retroceder do seu privilégio e dar esse passo atrás, sem pedir biscoito, né? Sem pedir biscoito, porque se pedir biscoito já errou na luta antirracista aí. Né? Já está fazendo pelo biscoito, não é por nós, né? Então isso precisa também estar bem colocado assim nas pessoas brancas, né? Essa abertura para pesquisar também e ler os autores negros, né? Eles são muitos e quem faz esse trabalho é a negritude e os movimentos indígenas, né? De trazer esses nomes, de exaltar esses nomes, de trazer essas bibliografias, e tome podcast, e tome post, e tome, né, roda de conversa. E né, no tempo do presencial, né, a gente fazia, a Calorada Preta está aí na UFOP já há uns bons anos, né, fazendo coisa, né, um quilombo urbano armado, né, que a professora Cassandra conseguiu erigir ali com muita luta, né, e com práticas efetivas, assim, na educação. Então, eu percebo que a negritude, né, e as pessoas indígenas, né, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, já têm se dedicado a essa conversa há um bom tempo. Né? A gente tem procurado os nossos pares para tratar isso, não é de hoje. Agora, a branquitude precisa procurar os seus pares, né, para trocar essa ideia, porque aí a branquitude chega para trocar uma ideia, eu acho muito legal também. Nossa, li de Djamila e achei, você já leu? Li, achei massa, tô vivo e tô acompanhando as coisas do meu tempo, né? Mas você já contou isso, né, para os seus brancos para lá? Da Djamila, do Abdias, da Lélia? Você já fala, porque né, é massa a gente trocar essa ideia. Às vezes eu posso até ser um preto que não está sabendo, né, da Djamila, é possível, né, e ter isso trazido para uma pessoa branca, ótimo, cumpriu a sua função social, né, tá bacaninha. Mas também se preocupem em estabelecer
a sua educação com seus pares, né? Isso eu acho que é muito importante e eu acho que é um ponto que precisa ser compreendido, né? Entender que é um grupo racial constituído e que as leis do Estado brasileiro, por exemplo, foram feitas para esse grupo racial, né? E não há nada de errado em reconhecer isso, em reconhecer que esse passado pode ter sido, né, de um trisavô escravista. Não tem problema nenhum reconhecer isso, pensar nisso. Não é para gerar aquela bad lacrimosa. É para você se picar e resolver esse problema histórico que nos acompanha, né? Hoje, aqui. Né? Então, é muito bom você trazer a branquitude para a conversa, porque eu acho que eles têm que ser responsabilizados, né, por se preocupar com essas leituras, caminhar junto eu não lembro se é a Carla Cotirene que fala disso, mas de não fazer do preto o wiki preto, né? Não ficar cobrando da gente informações históricas que nos foram negadas. Então, eu ainda não dei conta de saber de tudo, né? Nos foi negado num projeto de educação estatal, né? Através dos tempos. Então, ter a Lei 10.639, né, de 2003, e mais tarde a 11.628, né, são vitórias muito importantes, assim, pressões feitas por grupos sociais específicos, né, os movimentos negros, os movimentos indígenas, os movimentos feministas do Brasil, né, sobretudo no período de ditadura, que estavam ali batendo cabeça. Essas vitórias dos anos 2000, né, essas mais recentes, ainda fazem parte desse processo de luta, né, que é antigo, né? O babado é certo. Sim, que não acabou, né? É uma luta que está aí, que é constante. E da mesma forma que a gente teve esse conhecimento negado e agora a gente corre atrás do prejuízo para entendê-lo, para descobrir essa verdade que nos foi negada, a branquitude também pode fazer isso. E ela tem muito mais facilidade, muito mais acesso para fazer isso do que muitos de nós temos. E aí nos perguntam. E ainda assim nos cobram. Faz continuar. Sim, e aí nos perguntam, Giovanni, como que eu posso ter uma prática antirracista, né? Uma pessoa branca chega e pergunta, eu não sei, né? O racismo ele é uma política, uma tecnologia branca. Então, na condição de quem reproduz racismo, eu acredito que os movimentos negros e indígenas estão assim tentando se entender nessa constituição desse processo para não reproduzir mais o racismo, né? Mas a gente precisa pontuar isso também, né? Que é a reprodução de um sistema político que foi organizado pelos brancos, né? Então, isso é uma responsabilidade a ser meditada por eles também, né? Então, pergunta para mim, beleza, eu vou tentar pensar junto contigo, não vou me furtar a pensar isso junto, mas é um movimento muito de si, assim, de se ver, como a sua subjetivação aconteceu, a sua socialização, tentar se perceber no mundo, né, e entre os seus pares, né, nos espaços onde eu percorro, né, quem são as pessoas que estão aqui, fazendo o quê, né, e é uma coisa que eu gosto de observar nas escolas também, porque geralmente professores pretos são poucos assim no ensino médio, por exemplo, mas a educação infantil geralmente é legada para muitas mulheres pretas na educação pública, né? Várias
são pedagogas, né, professoras ali do primeiro ao quinto, ou trabalham como monitoras em creches, né, com as crianças de 0 a 3 anos, né, fizeram um magistério aqui e ali. Muitas mulheres pretas estão nesse estágio de educação, cuidando desse estágio de educação, mas quanto mais a gente vai subindo, parece, nos ciclos de ensino, essa presença vai diminuindo, né, de professores pretos e, sobretudo, professoras pretas, né? E quando a gente caminha mais à frente, chega ao ensino superior, isso fica chocante, né? A população, da população acadêmica do Brasil, nem 13% delas são pessoas pretas, né? E desse quociente, nem 2% são mulheres pretas, né, estudando nas universidades, produzindo pesquisa, num país que é majoritariamente negro, né? Então, isso é uma questão também que eu fico pensando muito, né? Nossa, agora eu dei volta no meu pensamento. Não, mas eu acho que é bem por aí mesmo. Você traçou esse caminho aí entre essa responsabilização que a branquitude deveria tomar, né? Deveria tomar para si, sem esperar que a gente vá lá e abra o livro na frente delas ou mostre a página da internet. Sendo que o mesmo acesso que elas têm, a gente está calcando há anos para ter, né? Agora que a gente está tendo. E alguns de nós não têm. Alguns de nós não têm. Sim. Deixa eu ver, eu tinha alguma coisa, mas eu esqueci. Tá, também deixa eu ver do que eu anotei, né, do que eu me organizei. Agora pensando mais objetivamente, né, no campo da metodologia, no que se refere a práticas antirracistas ou práticas que se encaminhem nos vieses dessas legislações, né, que a gente citou. Eu fiquei pensando também, enquanto eu me preparava para essa conversa, que o meu trabalho nesse sentido ele é ainda muito pouco organizado. No sentido de que muitas coisas no trabalho de professor, na condução da disciplina mesmo, dentro do que está previsto ali no currículo, nas bases, né, na Base Nacional Curricular Comum ou no Currículo Básico de Minas, o currículo é eurocentrado, né? É sempre a partir da história da Europa, né? Eu sou licenciado, né, em artes cênicas, e esqueci, né, de dizer da minha formação no começo, muito louca, muitas coisas para dizer, mas sou licenciado em artes cênicas e, portanto, professor de arte da educação básica, né? Tenho trabalhado aí há 5 anos nesse exercício. E sempre que eu vou falar, por exemplo, da história do teatro, né, eu tento oferecer para os meus alunos que essa é uma perspectiva de teatralidade que é europeia, né, que é um culto ancestral a um deus europeu, no caso Dionísio, e que tudo isso se erige, né, através de uma tradição religiosa, né, e da ancestralidade aí caucasiana, branca. Mas a partir daí a gente analisa o que o Ocidente anda dizendo por aí de teatralidade, né? Então a gente vê que Dionísio era o deus do vinho, tarará, tarará, mas eu tento voltar, né, em algum momento para fazer essa curva para as teatralidades, né, das culturas indígenas e africanas. Isso perpassa o meu planejamento inteiro, né? Eu estou dando um exemplo aqui do teatro, mas quando a discussão é dança, né, eu também problematizo isso junto, né? Recentemente, no contexto de pandemia e no regime de atividades não presenciais, né, do Estado de Minas Gerais, a gente tem trabalhado com um material que é o PET,
né, o Programa de Estudos Tutorados, que é um material elaborado pela Secretaria Estadual de Educação para o trabalho, né, com todas as disciplinas. E agora eu não lembro qual série do ensino, se oitavo ou nono ano, mas no capítulo que falava sobre dança, né, havia uma diferenciação entre a dança enquanto linguagem e as danças sociais, né, que seriam as danças do rolê, e as danças rituais, né? Então, eu coloco que, de novo, esse é o olhar do Ocidente sobre a expressão sensível, né, dos outros, né, o olhar da branquitude em cima de uma produção sensível dos outros, né, porque quem está inserido naquele contexto, naquela cultura, que pode dizer o que é uma dança ritual ou não, né? Porque eu não consigo estabelecer essa diferença, né? Para mim, todas as danças são linguagem, todas elas são danças rituais e, por consequência, todas elas são danças sociais, né? Seja o balé, seja o maracatu, né? Todas são. E aí, essa curva fica muito a cargo do professor responsável ali pela disciplina, né? Essa abordagem que vai ser feita daquele material que é disponibilizado, né? Mas na outra ponta disso, existem outras atividades que são programadas e exigem um tempo maior de pesquisa e a gente tenta trazer isso para o contexto da escola, né? Escola trabalha por datas, né? Colocando bem cruamente. Então, geralmente é muito difícil encontrar no espaço das vivências coletivas, né? No macro ali da escola, a possibilidade de tratar das questões negras, por exemplo, em março ou em setembro, né? Sei lá, em dezembro, para finalizar. Não, geralmente está atrelado ao 13 de maio e o 20 de novembro, né? Também não é fazer uma crítica vazia sobre isso. Eu acho que a gente tem que parar para pensar nessas duas datas forte, muito. Mas esse trabalho de uma educação, né, pautada no antirracismo, ele precisa acontecer de uma maneira programada ao longo do ano, né? Nesse sentido, eu consegui estabelecer algumas coisas dentro das escolas onde eu passei, assim, né? Seja como bolsista, né, do PIBID na época da graduação, ou seja, já no exercício. E aí são pequenas nos pequenos movimentos que a gente consegue ir se associando. A outra professora preta aqui que já está incomodada com a forma como as coisas são discutidas, que te propõe uma coisa e ali você devolve outra. Então, eu tive a possibilidade de criar junto com uma equipe de outros professores da escola em que eu estava, na época, um desfile da beleza negra, né? Era um desfile da primavera, geralmente, todos os anos era um desfile da primavera, e geralmente nesse desfile da primavera era meio que uma estética camponesa, europeia, sabe? Aqueles chapéuzinho que amarra, aqueles aventais, umas coisas assim, sabe? De um período medievo que a gente não acessa. E como se isso fosse, né, a primavera no Brasil. Falei, gente, vamos conversar. Conversei com alguns professores e a gente conseguiu que o desfile da primavera fosse um desfile da beleza negra, por que não? Né? E a gente conseguiu argumentar nesse sentido ali nas reuniões de planejamento e conseguimos organizar esse desfile da beleza negra. A princípio, eu entrei em choque com esse planejamento, em termos
objetificação, né, dos jovens negros, sobretudo, né, é difícil falar, a objetificação desses corpos, né, de maneira geral, porque a gente sabe que isso acontece, né, desde de muito jovens, né, várias pessoas são assediadas, mas os corpos negros e indígenas também estão nesse lugar. E então eu me preocupei nesse planejamento de que a gente não caísse nesse lugar em momento algum, pelo amor de Deus, né? E fui feliz com essa produção. Eu acho que a gente conseguiu levantar o ânimo, né, desses participantes, né, desse desfile da beleza negra. Deu para observar depois desse marco, né, que eu entendo como um marco naquela escola, o aparecimento de transições capilares, sabe? As químicas que vai saindo, você... querida, arrasou, é para isso que a gente está aí, no expediente, das 7 da manhã às 10h40, né? Você começa a ver as movimentações, assim. E quando os estudantes passam a não permitir algumas piadas mais entre eles, né? Porque eu acho que isso também é uma postura política que o professor precisa assumir, né, naquele momento da problematização da escola. E se não assume, ele já se posicionou politicamente, por consequência, né? Então, a gente precisa já pontuar, assim, né? Quando reproduzir machismo, ser o primeiro a pensar nisso, né? E abrir para a Assembleia, né? Quando reproduzir racismo, né? Ceder quando te alertarem sobre isso e abrir para a Assembleia. Então, os meus estudantes, eles já cataram o meu cenário, porque toda vez que acontece uma piada machista, racista, sexista, de qualquer caráter intransigente ou constrangedor, a aula de artes é paralisada. E é isso. Não, o conteúdo fica para a semana que vem ou para o mês que vem. E se no mês que vem acontecer outra piada racista, machista, sexista, a gente vai para a aula de artes de novo e vai falar sobre essas coisas, né? Não tem como adiar. Na hora que aparece a questão, eu acho que é uma escolha precisa, né? Tratar disso, né? Porque eu falo isso porque muitos professores são apegados ao conteúdo, né? Quer falar ali de arte. Se me deixar, eu falo de arte full time, assim, eu adoro, né? A gente gosta de falar sobre aquilo que estudou. Mas, se precisar, eu acho que tem que parar naquele momento, né? E é um posicionamento que eu busco desenvolver, inclusive entre os meus colegas professores, né? Nas reuniões, nos planejamentos, nos encontros, o que quer que seja, na convivência. Se acontece uma piada desse tipo, corrigir, já pontuo na hora, assim. E eu penso abordagens, assim, eu sei lá se é antiético dizer assim, e aí estamos em assembleia, vocês me digam se eu delirar. Mas são abordagens e abordagens, né? Porque muitas vezes você vê a maldade do professor em manifestar uma piada racista, assim, de boaça ali, ó, na sala dos professores. 7h50 da manhã, suave. E se você repreende, né, pontua de maneira mais enérgica, esse professor, no caso branco, né, às vezes, não era a intenção, você problematiza, tensiona demais, né, não, é difícil que cedam na escuta, sabe? Então, geralmente, a minha postura é mais reativa. Ó, professor XY Bolinha, isso é uma postura racista nesse ponto.
e preciso me defender de muitas homofobias também, né? Enquanto docente, né, entre os meus pares e frente aos meus estudantes também. Meu diálogo com os estudantes, com os jovens, né, rapazes, sobretudo os rapazes brancos, né, é muito difícil. Que reconheçam em mim, né, nessa bichinha abusada que vos fala, uma voz de autoridade na hierarquia no contexto da escola, né? E eu estou atento porque eu sou ligeiro, né? Eu sou ligeiro, estou atento, eu vejo tudo. Eu percebi isso quando, numa turma assim, de muitos homens, a minha aula precisou da intervenção de um homem branco, né? Para que eu fosse ouvido. Ali eu falei, gente, não, eu não quero. Assim, nesses termos, não vai funcionar, porque esse cara não vai estar aqui toda vez que eu for dar aula, em todas as aulas que eu der, isso não está certo. E esse professor nem foi convidado Tudo bem que ele me salvou, mas ele nem foi convidado e pulou na minha sala. Como assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu percebi a partir daí, né, que existe um tratamento diferente de acordo com a leitura identitária que é feita do professor. Né? Se é um professor mais velho, se é um professor mais moço, se é preto, se é branco, tudo isso conta assim, nesse relacionamento. Afinal de contas, porque somos pessoas, né? Estamos inseridos nesse lugar que é a escola, né? Esse cômodo agitado que é a sociedade, né? Então, eu percebo com alguma dificuldade as abordagens, né, desse tema, negritude e educação no espaço da escola, né? Sobretudo porque essa formação direcionada aos professores, ela é ainda muito deficiente, né? Muito frágil na formação de professores. Né? Por isso que me interessa muito encontrar uma pesquisa nesse sentido, assim, informação para a discussão das relações étnico-raciais, na formação de professores, um delírio nessa seara, porque essas discussões precisam chegar no espaço da formação de professores com mais veemência, né? Porque quando eu estudei, né, quando eu fiz a licenciatura, eu ouvi pelos corredores que, não, aquele menino ali, vocês avisam para ele que vai fazer teatro na UFBA, né? Que na UFOP não faz teatro negro, não. Né? E eu ouvi isso, meus colegas ouviam isso nas aulas, me falavam, e de um professor que eu nem conhecia, né? Então, o corpo do estudante negro, ele já é um corpo mirado desde o começo, né? Desde a matrícula, né? Mas, bom, pro desgosto, né, desse professor e de muitos, eu fiz muito teatro negro na UFOP, continuo pesquisando isso na medida do possível, e isso é uma dificuldade do ensino superior de tratar a questão da negritude no espaço da educação. E porque não esperam que o preto tenha sensibilidade, não esperam que o preto possa articular conceitos com tranquilidade, né? Não esperam expressão das pessoas pretas, esperam subserviência, sobretudo, né? E quando a pessoa preta se coloca no exercício de estudar o que quer que seja, isso é colocado como um insulto, né, para a branquitude no contexto acadêmico, né, e de formação, né? Então, o espaço de formação de professores muitas vezes ainda não está preparado, né, para receber essas vivências, mas é preciso que se prepare, é preciso com urgência que se prepare para essa discussão, até porque estamos falando de pessoas, né?
E tentando fazer um paralelo histórico, né? Eu sou a louca da história, né? Eu poderia muito bem ser um professor de história, porque eu amo. É, existiu uma legislação também na educação brasileira que proibiu que pessoas menores que não tivessem terras e menores de 21 anos não poderiam cursar uma universidade, né? A universidade pública ela estava reservada somente para os detentores de terra e que tivessem mais de 21 anos, né? E essa lei é uma lei antiga, né? Ela vem do começo da República, lá da República Velha, e se estende até os anos 70. Né? E aí a galera questiona, por exemplo, a questão das cotas, né? Das cotas raciais, das cotas de escola, de egressos da escola pública, para pessoas portadoras de pessoas com corpos diferenciados, né? Como fala? Você me ajuda? Com pessoas com... Seriam pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência, né? Eu acho que Essas ainda cotas. usa esse termo. Uhum. Acho. Os PCDs, né? Como eu já vi algumas vezes. As cotas para servidores públicos, né? As pessoas questionam as cotas todas, mas não parou para pensar que até ontem a gente estava alijado desse processo, do acesso a esse processo de educação também, né? São questionamentos que estão... Vários questionamentos baseados em cima de desinformação, né? Porque Isso. a nossa educação, ela tá assim, ela tá só desinformando e a informação que ela devia dar, ela não dá, porque se ela der, vai ser revolução na certa. E eles não querem isso, né? Sim, sim. É perigoso que esse país se torne negro na sua execução, né? Um Senado negro, imagina. 100% do Senado negro. Nossa! 100% da Câmara, sabe? Cara, oitenta por sinceramente, cento eu não dos corpos docentes das universidades, da mídia preta? preta. Nossa! Eu não acho que é utopia, sabe? Porque preto não falta para isso, Não acho que eu vou né? estar viva para ver, sabe? É um Me trabalho dói. aí para os Acho que próximos a gente está tempos, né? construindo isso, né? Construíram para nós e a gente vem construindo também, a gente nunca vai deixar de construir, porque as pessoas pretas que pisam aqui, elas estão calcando espaço e vão estar calcando espaço até a gente chegar num lugar de igualdade, lugar que a gente nunca esteve e que dificilmente a gente vai estar por agora, porque para isso a branquitude tem que entender que ela vai ter que abrir mão. É literalmente abrir mão dos privilégios e abrir mão dói. Abrir Uhum. mão, botar a mão no bolso, dói. É difícil separar, né? É difícil dividir. E só que se você percebe, se você entende a história, você percebe que o que você tem não é seu. Existe uma população indígena que ainda está aqui, que estava aqui muito antes dessa Uhum. branquitude chegar e assumir esse lugar como seu. Uhum. E como fica? Eles estão Uhum. bem nesse lugar e não se movem. E o nosso questionamento, e como você bem disse aí quando você comentou, onde está essa autocrítica do branco, né? A Sim. noção do branco de que branco é raça. Não, e perceba que a branquitude só se organiza enquanto raça para virar uma Ku Klux Klan, para virar um skinhead, para perceba enquanto Só raça para estar contra a gente. para falar eu sou branco e tenho orgulho. Esse orgulho de ser branco ele está atrelado à violência. Desconheço uma iniciativa positiva nesse sentido, né? Então isso também é um sintoma que a branquitude tem que observar. Quando eles juntam para falar, né, nesse lugar de se entender enquanto raça, geralmente é muito perigoso para eles e para a gente. Mas é tão complexo porque a gente precisa que eles façam isso. A gente não tem mais que ficar amamentando ninguém, nem carregando ninguém nos braços. Já passou.
já passou. Tá na hora, sabe, deles tomarem essa atitude, essa autonomia. E eu me volto a falar do branco. Eu falo muito desse lugar porque eu quero cobrar. Eu sinto a necessidade de cobrar a branquitude desse papel. Porque a gente não tá aqui porque a gente pediu. Ninguém pediu para vir para cá. Nossos ancestrais não pediram para vir para cá. Ai, Gi, nossa, Sim, a gente, sim. a gente e as pautas. A responsabilização, eu acho que ela é um ponto central, assim. E como eu disse, às vezes vai fazer aquele discurso cai na mídia esse discurso à la Fiuk, né? Nossa, os homens brancos, e chora. Pode parar, pode parar. Logo os Não, vamos homens brancos. discutir aqui na seriedade, assim, né? Emocionar a gente entende, mas aqui, não, amigo, né? A gente está falando de coisas muito mais objetivas, né? Por favor, né? São outros lugares, assim, ainda de reflexão que ainda não estão, de certa maneira, maduros, porque essa organização ainda não existe, né? Eles ainda não conseguiram se colocar nesse lugar, assim. E eles precisam urgentemente se colocar nesse lugar de responsabilização por esse processo histórico, né? Por pensar bem, né, as culturas de cancelamento, né? Porque o preto ele fica cancelado, né? A gente já está vendo isso desde Lima Barreto, né? Desde Simonal, a gente já vê o cancelamento do preto acontecer, assim, né? E quem cancela? Quem dispõe do mecanismo de dizer o que é válido e o que não, no contexto do macro, né? Enquanto um discurso cabível na mídia, né? É a própria branquitude. A própria branquitude elege, né? Eu tenho visto muito os pensadores negros contemporâneos, alguns deles, né, falarem sobre a delicadeza da representatividade, né? Porque a branquitude também ela vai pensar um preto ali, ó, falando, nossa, olha como a gente é da hora, assim, a gente, né, vai colocar, né, essa pessoa preta aqui na nossa empresa e arrasou para essa aqui é uma empresa antirracista, né? E aí tá lá o tio preto no almoxarifado, né? De novo. Então, esses lugares precisam ser colocados assim por quem dispõe dos mecanismos de poder, e, de novo, eu repito, sem esperar o biscoito. Né? Porque se dentro ali do seu âmago, do seu íntimo, né, você esperar a aprovação do movimento negro, do movimento indígena, de quem quer que seja, já naufragou a sua proposta antirracista. Isso precisa ser muito sincero dentro de quem está propondo, né? Essa ação antirracista, né? A cessão de espaços, a cessão de voz para essa comunicação, né? Isso precisa ser muito genuíno, eu acredito, né? Para que não esvazie a trajetória dessa pessoa preta que está compondo esse lugar, né? Para que não seja esvaziado, né? Essa competência, né? Porque é uma competência, né? Somos competentes, sabemos disso, né? Em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, né? O preto e o indígena pegaram uma vez eu ouvi de um português de Portugal mesmo, assim, esse original de Lisboa. Ele, numa conversa, a gente falando sobre esse momento, né? E aí ele virou para mim e falou: ah, mas vocês no Brasil, vocês não falam a língua portuguesa. Vocês falam o brasileiro, vocês falam qualquer outra coisa. E aí aquele qualquer outra coisa me esbarrou tão... Eu falei, olha, camarada, realmente, a gente pegou esse idioma arcaico estacionado lá na Baixa Idade Média e
juntamos com o Yorubá, com o Nagô, com o inglês, com o espanhol, com o alemão, tudo a gente misturou, né? E os agentes da ressignificação desse idioma no Brasil foram os pretos, né? E os pretos e os indígenas, né? E não à toa as nossas palavras estão aí nomeando várias coisas, né? Você tem um edifício tupinambás, né? Mas cadê os tupinambás no Brasil? Né? Que espaço esse edifício legou para essa nação, né? no Brasil, né? Então, a gente realmente pegou esse idioma arcaico e fez uma outra coisa, assim, né? E a questão do idioma é uma coisa muito, muito louca também para a gente, né? A questão da língua, né? Somos pessoas, de certa maneira, apátridas, né? Eu venho conversando isso muito com as pessoas mais próximas, né? O preto em diáspora, ele é uma apátrida, ele foi retirado de um lugar, né? E ninguém fez questão de que nós nos sentíssemos ambientados nesse país até hoje, né? E o colorismo também é uma tecnologia da branquitude para nos colocar contra nós mesmos, né? Porque pensar colorismo, não sei, eu ando muito confuso quanto a isso, né? Na África já haviam vários pretos de vários tons, né? E os brancos são brancos de vários tons, né? Então, não se aplica o colorismo aos brancos, mas se aplica o colorismo aos pretos, né? Então, que sacanagem é essa, né? Será que essa pessoa que está aí evocando uma ancestralidade italiana aí, será que era mesmo seu parente, era italiano mesmo? Né? Várias pessoas conseguem puxar uma ancestralidade até os anos 20, né? Então, né, se de alguns países, né, veio esse povo para cá nessa época, se você consegue chegar até essa época, você pode saber que o seu ancestral recebeu as passagens pagas pelo governo brasileiro, as sementes, a terra e a ferramenta, né? Foram construídas escolas, né? Então, eles chegaram aqui com dificuldade? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Em condições muito melhores do que as condições que chegaram os nossos ancestrais, né, negros, e muito melhores do que as condições nas quais nós permanecemos, né? Então, nossa, muitas coisas, muitas coisas. Eu boto Queria fé. falar muitas coisas mais, né? Mas eu sou muito feliz, eu sou muito feliz de poder compor esse espaço, por exemplo, sabe? Sendo uma das primeiras pessoas, tanto de um lado da minha família quanto do outro, que conseguiu concluir o ensino médio, né? E tem conseguido, né, pensar sobre essas coisas, criticar esses lugares, né, onde estamos, né? Essa oportunidade já me contempla muito, né? Sim. E, bom, Sim, que sim. mais eu gostaria de pontuar? Não sei, você tem questões também? Eu anotei várias coisas Eu aqui que acho você que eu falou. sou confuso. Acho que eu sou muito confuso. Nossa, não, você foi bem coerente e me ajudou a entender algumas coisas, pontuar algumas coisas que eu até queria trazer de volta, né? Quando você falou sobre essa questão de, na sua sala de aula, você parar tudo quando ocorre uma situação uma situação racista ou machista, ou seja lá qual for, preconceituosa. Porque eu estava até discutindo isso essa semana que passou numa outra live, que existe uma questão dentro das escolas que é esperar pelo especialista, né? Eles estão sempre esperando pela pessoa
que vai vir falar sobre isso e dizem para as crianças ou para os jovens, não, é piada, não, é brincadeira, ou não, que isso, gente, vamos lá, presta atenção na aula. Um dos grandes silenciamentos que nós, pretos e pessoas indígenas, temos dentro desses ambientes é o conteúdo, sabe? É o prestar atenção na aula e ignorar. Ignora e a gente vai ignorando. A gente vai crescendo, ignorando. Só que não, né? A gente sabe como isso impacta a nossa vida. A gente vê ao nosso redor como isso constituiu a população preta, né? A gente está sempre muito atrás e a branquitude está sempre muito à frente, sempre conseguindo tudo e a gente só, mais um. A atenção que a gente tem que dar a essas questões dentro de sala de aula não tem que partir só da gente. Sim. Nossa. Sim, e eu acho que é isso. O conteúdo da disciplina não é mais importante que a convivência humana naquele ambiente, né? Que se dane, sabe? Que se dane Aristóteles, sabe? Mesmo. Poética? Adora, sabe? Semana que vem a gente fala sobre esse músico aí, né? Ou sobre essa dançarina, sobre... Semana que vem a gente volta a falar sobre o culto à história da branquitude, né? É o culto à história das expressões brancas nas artes. Semana que vem a gente volta a falar disso. E aí os meus alunos, eles ficam até com... Na hora que eles já vão soltar o ovia, eles seguram. Mas isso é ótimo, isso é Seguro. muito bom. Eu fico caçando ali a antena, né? Porque eu paro, eles não pode parar. Pode parar que eu sou viado, sou gente boa, tô aqui trabalhando, acordei 5 horas da manhã, não vou escutar você usar esse termo para xingar o seu colega, né? Como um elogio, vá lá. Mas eu sou viado e não devo nada a ninguém, tô fazendo meu corre. Não, não é xingamento, né? E eles sabem que na aula de artes a gente vai pontuar isso, né? E eles vão percebendo isso no corpo docente, né? Qual professor pontua o quê? Né? Eles comem, eles falam, professor, mas professor fulano falou isso outro dia com fulano aqui, ó, sendo que atrás, e deu nada. Então vai dar aqui. Né? Mesmo tendo falado na outra aula, vamos discutir isso aqui. Vamos Quando eu discutir estava aqui. no Ninféias, trabalhando com uma turma, assim, de crianças, começou a acontecer isso, né? Como a gente pautava essas questões muito seriamente na sala de aula, se acontecia alguma coisa, a gente, nossa, acabava com a oficina que tinha planejamento e vamos falar sobre isso. Começou a surgir as coisas que aconteciam quando a gente não estava lá, com outros professores, com outras no recreio, por exemplo, começou a vir para nós essas reclamações, né? E aí eu fui vendo como eles vai dando esse start. A gente é muito inteligente, né? Nós somos humanos. Humanos inteligentes, a gente liga uma coisa na outra. É só dar oportunidade para a gente entender, para nos explicar, sabe? E isso eu tô falando no contexto escola. Agora, o contexto fora escola é ir atrás mesmo. É buscar esse conhecimento, não esperar que tragam para você. Sim. Eu vou levar com todo o amor do mundo para os meus alunos essas questões. Toda feliz. Mas não espere que eu vá explicar toda feliz isso para um homem branco da minha idade que tem mais acesso que eu à internet, por exemplo, que é de onde eu tiro a maior parte do meu conhecimento. Por exemplo, né? Por exemplo. Então, delimitar esses lugares, né? E não romantizar também essa carga, né? Porque fica realmente pesado meditar essas coisas, porque como a branquitude não tem feito o seu dever de casa, né? Isso fica... Você tem que pesar o seu conteúdo, o seu trabalho e essas questões. Então, de certa maneira, isso é um pouco estafante. Mas ali no exercício da escola, enquanto educador, é, assim, uma das minhas paixões, né? Pesquisar, pensar o que a gente pode fazer. Uma carta coletiva? Não sei. Criar uma cena, uma música? Como partir disso aí para se expressar esteticamente, inclusive,
né? Agora, em outros espaços, fogo nos racista. Fogo nos Nossa, racista. E não me peçam passividade. Eu sei que a gente está num momento muito, muito tenso da história né, do Brasil. Não estou suscitando violências, não me entendam dessa maneira, mas até porque se Preto quisesse vingança, né, trazendo a literatura do Instagram, né, coisas que a gente traz da rede, se Preto quisesse vingança, né, esse país já estava assim, no chão. Se o indígena quisesse se vingar, né, não teria conversa. Não teria conversa nenhuma. não parte desse lugar, né? Né? A gente já não está partindo desse lugar. Né? Então, em alguns momentos, eu acho que é uma postura mais assertiva também. E isso é um processo educacional. Quando a gente dá o bafo ali no racista na fila do supermercado, isso é um processo de educação intenso, né? A gente não pode deixar de desconsiderar isso como um tensionamento ali da formação, né, da educação entre dois sujeitos ou dos sujeitos que constituem esse momento, né? Então, esse momento ele tem que ser muito bem pensado, assim, criticado, né? Se esse tensionamento aconteceu, se a conversa ficou mais intensa, primeiro proteja o seu corpo, né? Porque a gente sabe que o corpo negro já está mais vulnerável naturalmente, né? Às violências. Então, observar o seu corpo nessa situação. Mas não pensar também muito poxa, né, essa pessoa aqui com todas as oportunidades que teve, não, ó, a abordagem é essa aqui, ó. Para o entendedor, um risco é Francisco, né? E lide com isso, né? Não acho que é o espaço de explicar, não. Mas na escola eu acho que a gente tem que né, trabalhar de maneira séria e buscar pesquisar sobre isso, conversar entre nós, sem medo e evitar essa abordagem lacrimosa, essa abordagem, né, escravidão. Não, a gente precisa pensar historicamente, sociologicamente, antropologicamente, como essas coisas aconteceram, né, para que não aconteçam, né? Porque o Brasil, inclusive, é um dos países campeão, assim, como em várias tristezas, é um dos países campeão do trabalho escravo, né? Isso, num país de maioria preta, não é à toa. Não é à toa. Nós somos, só para fazer um apanhado aqui para a gente lembrar, né, de tudo. Eu gosto de dar esse mergulho na escola, na história, para entender o agora, né? Porque aí a gente tem, sei lá, 50, 60 mil anos de ocupação ameríndia aqui. Os africanos e os asiáticos lá estavam suaves também. A gente tinha impérios antigos na África, na Ásia. A gente tinha a Universidade do Antigo Kemet, no Egito. Tinha o Império do Mali, o Império do Congo. Pensamento estruturado, né? A Europa estava na Era do Gelo, né? E já essas sociedades já se organizavam de uma maneira muito incrível por aqui, né? Mas num determinado momento a galera começou a andar com seus barquinhos e achou aquilo que, né, nossa, protagonistas do mundo, como a gente domina o rolê, né? E chegaram na América, né, Cristóvão Colombo, aquela coisa toda, aquele delírio, Pedro Álvares Cabral no Brasil, né? Vamos trazer os nomes dos brancos aí, né? E o primeiro preto chega no Brasil por volta da década de 30, né, de 1500 ali, 1530 e poucos, para trabalhar no Nordeste. A gente tem todo esse tensionamento histórico, né? A corte portuguesa foge de Napoleão, toda essa peleja, sai de Portugal, chega aqui, se transfere para o Rio de Janeiro em 1808. Aqui, um novo babado se instaura. Uma coisa que não acontecia, não aconteceu no mundo, né? A presença da corte na colônia, né? Isso não aconteceu nas outras, fixada, isso não aconteceu nas outras colônias, né? Então, o Brasil já é um experimento político desde aí, né?
E a abolição da escravidão, né, ela só acontece em 88, né, no ano de 1888. Então, a gente tem mais ou menos 350 e cacetada anos de escravização e tráfico negreiro no Brasil, para 130 e pouquinhos de liberdade, né? E menos de 100 anos, né, em 2038, vai fazer 100 anos que a gente ocupa os bancos escolares. Então, é muito recente, né, esse processo. Não está longe uma coisa da outra, né? As cotas aparecem em 2010 pela pressão que a Lei 10.639 fez lá em 2003, que é a pressão que os movimentos negros, feministas, indígenas já estavam fazendo nos anos 60, porque eles já tinham observado esses tensionamentos no começo do século com as organizações de alfabetização negras, né, que houveram no Brasil, né, iniciativas negras de alfabetização. Abdias do Nascimento é uma referência nesse sentido, alfabetizou muito preto, né? E essa galera ali desse período, né, década de 30 e 40, estava observando os seus as pessoas que tinham vindo logo antes, né? Ali do final do século XIX, os abolicionistas, Luiz Gama, Lima Barreto, Benjamin de Oliveira, todo, né, Castro Alves, mais antes um pouco, né, no início do século XIX. Então, tudo está ligado, uma luta está ligada à outra, uma vitória, uma conquista está ligada à outra intimamente, né? Desde quando, desde o começo, né? E a gente precisa tratar isso no âmbito da autoestima, né? Trazer a grandeza desses grandes impérios da África, né? Pitágoras foi para o Kemet, o atual Egito. Pitágoras foi para o Kemet estudar. Lá ele ficou 22 anos, né? E chegou na Grécia e falou: galera, inventei um teorema, o teorema de Pitágoras, né? E Tales de Mileto também deu um rolê ali no norte da África, passou por essa universidade. E o curioso é que essa universidade, essa antiga universidade do Kemet, ela tinha cursos extensíssimos, né? Isso tudo, os brancos estavam no meio, assim, da peste bubônica, sabe? Numa miséria, assim, uma coisa horrorosa, numa estruturação ali, no mínimo, estranha, né? E que não foi problematizada, né? Enquanto uma ótica mesmo, uma cosmovisão, né? Um entendimento do mundo. Né? Então, trabalhar isso com os estudantes é também dizer que os nossos antepassados não foram só escravizados, essa discussão tem que ser superada. Os nossos antepassados também foram grandes imperadores, grandes estadistas, né, grandes matemáticos, né, organizaram coisas incríveis, né, e como você bem disse, né, esse silenciamento não é à toa, né, os nossos dirigentes sabem, né, que se esse pensamento chegar para a maioria da negritude, né, a gente vai tomar tudo com a unha, né, com a força toda. E essa preocupação, ela não é nova da branquitude. Né? Os governos brasileiros, desde a monarquia absolutista, né, das monarquias absolutistas, né, portuguesas, já tinham esse perigo, o medo desse perigo, né, do negro dominar. Né? No começo do século XIX, a gente teve a Revolução Haitiana. Então, a gente teve um Estado preto aqui na América. Isso era um perigo. Né? Portugal tremeu na base, na hora que viu que os haitianos, né, tomaram o país e botaram os franceses para caminhar. Né? Na hora que eles viram que, é possível um motim desse naipe. Né? Então, a repressão aqui foi muito
muito demarcada também, né? Não que na América, de maneira geral, não tenha sido, né? Correu muito sangue por aqui, né? Corre, mas trazer o entendimento para os nossos estudantes que tem coisas incríveis assinadas por pessoas pretas através de todos os tempos, né? Isso tem influência direta na subjetivação dos estudantes pretos, né? Você vê na sua aula, quando você leva como uma referência para a dança, né? Um artista preto, né? Porque aí os pretinhos que se veem aquilo como uma coisa que gosta, vê que é possível, né? Que ele pode gostar de hip hop e seguir a carreira dele nisso. É dança, sim, é arte, sim, né? O próprio funk, né? Que a branquitude trouxe para dentro do mercado, né? Trouxe roupagens, aí misturou num pop muito louco. A gente vai ter, né, sei lá, de tudo, né? Vai ter, sei lá, um pagode do Dilcinho, sabe? Um funk da Anitta. E, né, as coisas foram cooptadas mesmo. Mas é explicar para o estudante preto que, né, essa base do funk é um maculelê muito louco. Essa base já vem sendo transmitida há mais de 5 mil anos, né? Percutindo isso no corpo. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, Há né? anos já. Muito tempo. E não, e você comentou isso, e a gente pensa, né, que é em qualquer idade, com qualquer aluno a gente tem que dar essa atenção. Aí, a gente tem comentário aqui no bate-papo da Selma que ela disse assim: trabalho na educação infantil. Quando surge algum comentário racista ou outro tipo de comentários, fazemos uma conversa, uma intervenção no momento. Parabéns pelo seu modo de trabalhar. Isso é, gente, incrível, Selma. Eu acho que é bem por aí, sabe? Independente da Sim, idade, independente do lugar. Se você vê que sim. tem essa abertura da escola, né? Porque às vezes a gente tem um certo enfrentamento com a escola, né? Que a escola Uhum. não aceita essa discussão. Mas quando você tem, e no seu. Você, Gi, pontuou isso quando você falou dessas estratégias, né? Nessa metodologia. Existe um livro com conteúdos que você tem que seguir. Mas como seguir ele e tentar contornar? Como tentar trazer essas questões? Porque a gente está falando, quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando sobre humanidade, né? A gente está falando sobre um acontecimento, existe racismo, tem a ver com o que aconteceu na nossa história, e a gente está pontuando que agora a gente quer pautar isso, queremos discutir Uhum. isso. A gente vai ter que passar pelo conteúdo branco, porque o currículo é eurocêntrico? Vamos ter. Mas toda vez que eu achar um furo, eu vou furar. Sim, tem que encontrar esse espaço de furar esse lugar, assim. Comentando o trabalho da Selma, Selma, isso é muito importante. A educação infantil é o período mais importante das nossas vidas, sabe? Essa educação ali do 0 aos 3, né? E depois dos 3 aos 9, 10. Gente, esse momento é muito delicado, né? E é quando a gente introjeta os nossos maiores traumas, né? E aí esse problema que não foi trabalhado lá na educação infantil, na autoestima da criança, isso vai gerar um BO muito violento para esse adolescente, né? A autoestima das jovens negras com o processo do cabelo é muito delicado, né? O boné para o jovem negro é uma pauta muito delicada, né? E a escola muitas vezes proíbe o boné para o estudante negro porque não querem saber se ele tem vergonha ou não do cabelo dele. E muitas vezes tem, né? Então, eu acho que não é proibir o boné, não é proibindo o boné que se resolve, né? É valorizando
esse outro tipo de cabelo, tá pensando outras coisas, né? E essas coisas precisam ser pontuadas no momento, Selma. Eu acho que não há por que esperar nada, sabe? Não há prejuízo pedagógico nesse sentido em deixar o currículo, né, para tratar dessas questões de humanidade, porque a branquitude também coloca essa questão, né, do prejuízo pedagógico. Ah, mas você paralisa a sua aula para falar disso, e os meninos, quando chegar no Enem, não vai saber falar da arte, vai saber falar sim, porque se a gente der conta de falar desse tema, num espaço que seja confortável para todos nós conversarmos, a gente vai conseguir falar sobre qualquer conteúdo, tranquilamente. Temos 200 dias letivos, vai rolar. Vai rolar. Pode Não deixar. sofre, não. Né? Mas eu acho que é isso, tem que pontuar na hora, até para a gente ver a importância, né? Para o jovem ter essa sensação da importância do tema, né? Falar, o professor não deixou para depois isso aí. Sim, para uma criança. Nossa, se tivessem feito isso comigo, se eu tivesse você como professor, quando eu tinha lá meus 11, meus 10, 9 anos, e ouvia incansavelmente mil coisas, como você também ouvia provavelmente, imagina a diferença. Nossa, eu teria, sei lá, nossa, nem sei, né? Nem sei o que eu teria. Não tenho Sim, como saber. não, eu fico pensando também, assim, se eu tivesse tido um professor como eu, assim, porque eu reconheço que eu não sou qualquer professor e gosto, e falo mesmo, porque eu preciso trabalhar a minha autoestima enquanto docente. Não é um processo simples, organizar e se falar em voz alta na frente de várias pessoas. Então, eu tenho repetido isso para eu acreditar que eu sou um professor muito grande. E... é, trabalhar isso, não abandonar essa questão no ato do movimento, a importância está nesse lugar também, sabe? O aluno, é, ele vê que você também tem o domínio da sua disciplina, do seu conteúdo, mas não se furta às outras missões, né? Eu tenho feito um trabalho recentemente junto ao programa de residência pedagógica da UFOP, né? E lá eu fico falando com os residentes pedagógicos, né? São 5 da música e 5 das artes cênicas, uma equipe interessantíssima, assim. A gente finalizou o primeiro módulo agora e estamos trabalhando no segundo. E a gente, nas nossas conversas lá, o Matheus, inclusive da coletiva, né, ele trouxe uma ideia de fissura libertária, né? Eu tenho até escrito sobre isso, eu tenho até que mostrar para o Matheus esses escritos e para os outros residentes, porque essa ideia da fissura libertária me reverberou muito forte, né? Que é encontrar essas fissuras nos regimentos para encontrar práticas práticas efetivas assim de um ensino para a liberdade, né? A Luana Tolentino fala disso, Bell Hooks fala disso, a Lélia Gonzalez já falava disso, né? E a gente precisa, e isso me esbarrou porque é no lugar das fissuras mesmo, é cavar esse lugar mesmo, é abrir uma fissura, um espacinho e transformá-lo aquilo no que há de libertário, né? No que há de expansível, né? Então, buscar as fissuras libertárias dos regimentos, porque os regimentos são brancos. Sim, mas tem, né? E a gente acha, nossa, mas olha só, a Selma, ela mandou uma perguntinha. Ai, deixa eu chegar aqui. Oh, meu Deus. Chegando. Ah, tá. Por que, pergunta da Selma, por que a pouca representatividade dos negros na política? Se o nosso país, a maioria da população é negra. Ah, acho que até o Gi já falou sobre isso, né? Sim, sim, e Selma completa, inclusive, né, que ela teve situações onde crianças, né, de 4 anos já se detestam, né?
já não gosta do cabelo, já problematiza isso em si, para a gente entender como essa construção é perversa, é cruel e é perceptível no espaço da sala de aula. Na educação infantil, a gente viu pela experiência da Selma que já aparece, mas isso toma proporções muito difíceis na adolescência, né? Quando, na época dos primeiros beijos, na época das primeiras relações, dos primeiros contatos, quando a galera começa a se estabelecer nos primeiros grupos, essa questão racial pega forte, né? E é muito cruel, é extremamente cruel. E essa falta de representatividade política, Selma, ela está relacionada com esse processo de constituição histórica mesmo do Brasil, né? Como aquele apontou, né, em alguns momentos, não nos é permitido saber de muitas coisas, porque se a comunidade negra souber de tudo, né, que aconteceu, a gente vai, né, tomar os espaços mesmo, assim, querer estar presente. E é muito confortável para a branquitude que a gente não saiba, né, que eles continuem sendo essa maioria política, né, tanto político-partidariamente falando, né, esses tiozão que fica ali, bancada da bala, uns homens, sabe, poxa, falando umas coisas assim que não tem espaço mais no século XXI, sabe, em lugar nenhum, qualquer, sei lá, juiz em sã consciência agiria sobre aquilo, e é a nossa representação política. Mas, enquanto representação política, a gente pode entender também como os artistas da grande mídia, né? Porque isso também é política, né? São manifestações políticas em todo caso. E é importante que essas representações da mídia sejam brancas para que esse trabalho da branquitude tenha sucesso. A primeira missão da branquitude na colonização, seja no Brasil, seja na África, seja na Ásia, sejam os portugueses fazendo, os belgas ou os ingleses, uma característica da colonização é a obliteração da lembrança, né? O corte da memória. O Gessé de Souza é um sociólogo que fala disso, o próprio Abdias vai falar disso, a Neuza Santos fala disso, vários dos teóricos negros já trazem isso há muito tempo. Então, esse é o primeiro artifício, cortar na memória seu idioma. Você está proibido de falar seu idioma, você está proibido de tocar seu instrumento, você está proibido disso, daquilo, porque assim você corta com a memória, né? E aí a gente vai chegar nesses lugares, a gente não vai saber por que se odeia, né? É muito curioso. Desde criança, eu raspava o cabelo na máquina zero. Eu fui essa criança, esse menino preto careca, né? E quando você corta na zero, eu não sei se todo mundo que está aqui já raspou o cabelo na zero, mas para nascer, pinica bastante, coça, irrita. O couro cabeludo é uma pele extremamente sensível, né? E os meus pais pretos, né, tinham esse compromisso de cortar o meu cabelo todo, a cada 15 dias, a cada 30 dias, para ele não crescer. E, segundo o entendimento dos meus pais pretos, era para que eu não tivesse cabelo de bandido, de vagabundo, né, cabelo de alguém que eles não, né, essa educação ali do preto pobre, né, muito séria. Não, você tem que andar direito, meu filho, você tem que andar na linha, você tem que fazer 3 vezes melhor. Se a polícia parar, você responde com educação, mostra sua identidade, né, dá uma boa noite. Os nossos pais, eles já dão essas finas tudo, né, sobre como viver nesse mundo perverso, né? E isso na construção da autoestima de uma pessoa preta é muito delicado, né? A gente vê nos processos, assim, na sala de aula, quais são os corpos mais abertos, né? Quais são os corpos mais dispostos? Quais são os mais reclusos? Né? Quem não manifesta a dúvida? Né? Quais estudantes se manifestam como? Né? Geralmente,
olham um estudante preto problemático e falam para ele, esse menino não tem jeito não. A mãe dele é assim, assim, assado. O pai dele tá preso, já morreu. A avó é louca. Aí traça todo, julga o menino ali e não procura nenhuma saída pedagógica para pensar o trabalho dele. O que é possível? Um psicopedagogo da superintendência? Eu preciso de um outro professor? Eu preciso fazer um curso? Esse menino ele tem um programa de desenvolvimento individual, ele é enquadrado em algum CID, tem algum relatório médico dele, né? Eu me preocupo mesmo com esse estudante, ou não, eu vou observar isso acontecer. Porque a abordagem para os estudantes brancos, ela é diferente, né? O pai é chamado, a suspensão não é de uma semana, não é de tantos dias assim, né? Então, tudo isso precisa ser balizado nas relações institucionais, né? E nós que estamos na escola é que temos a missão de cobrar isso. Sejamos os professores que formos, né? Isso é um compromisso ético do professor. É uma obrigação, assim como falar de arte, no meu caso, né? Não é nenhum favor à causa dele, não é favor a ninguém, é um compromisso com seus estudantes negros e com a história, né, do país. Inclusive, é o cumprimento da legislação em educação. Tratar dessas questões de maneira séria e responsável, programada ao longo do ano e da formação do estudante em todos os ciclos do ensino, né, da educação infantil ao ensino superior, né? Isso precisa ser tensionado, né? A vivência do estudante negro é diferenciada, mesmo que ele venha de um ambiente familiar estruturado, organizado, né? Mesmo que ele venha desse ambiente, é uma vivência outra, né? E os espaços de educação precisam nos amparar nesse sentido, porque até outro dia nós não tínhamos acesso a esse espaço pela mesma legislação brasileira, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente não tem representatividade política, né? E a política não muda para a gente, porque, na verdade, os processos de colonialidade, né, permanecem os mesmos através de uma outra roupagem, né? Isso aqui, o Brasil é praticamente uma monarquia de soja, assim, sabe? A gente está meio que enganado nessa democracia nossa. Meio que enganados, assim. É bem fake desde o começo, né? E se a gente for analisar esse período histórico que a gente trouxe, a gente é um país de golpes, né? Os portugueses deram um golpe nos indígenas e depois nos negros, e depois Dom Pedro I, né, teve esse tensionamento com Dom João VI, né? Foi bem um golpe, né? Dom Pedro II precisou, ele sucedeu o pai de uma maneira que não foi tranquila também, Dom Pedro II, e aí logo veio Marechal Deodoro e deu um golpe nos golpistas, né? E aí a gente institui uma república fraca, e vem Getúlio Vargas e dá um golpe nos golpistas que tinha dado golpe nos golpistas, que tinha dado golpe nos golpistas, que tinha dado golpe nos indígenas que aqui estavam, né? E a gente restabelece uma democracia bamba. E aí essa branquitude, né, escravista se preocupa e retoma o governo brasileiro na ditadura, né? E aí a gente vai ter a fragilização da FUNAI, a gente vai ter a fragilização de várias coisas, né? E de novo dão um golpe na democracia. O momento que nós vivemos atualmente é esse golpe, a atualização desse golpe, né? A gente tem alguém que ocupa o cargo de presidência, porque não dá para chamar de presidente efetivamente, sim, sendo bem pragmático, não dá. Então, essa pessoa ocupa um cargo de presidência, o cargo mais importante da República, né? Todos nós estamos aqui ocupando os nossos cargos aí na República e tal. Ele ocupa o que seria o mais importante e é a atualização desse plano genocida, né? Que está em curso no Brasil desde 1500 e pouco.
com roupagens diferentes, né? A gente tem um movimento monarquista no Brasil, galera. Então, que projeto de educação, o Brasil não tem. E quando os governos de esquerda colocaram isso, eles se preocuparam com todas as críticas, né, que esses governos são passíveis, né, mas eles proporcionaram muitas coisas, né? Eu sou cria do Reúne, cria do SISU, né? Eu só estudei num prédio adequado, né, ali com as suas limitações, porque o Reúne botou aquele prédio ali. Senão a gente estava dividindo prédio com os outros cursos até então, né? E foi o Reúne, foi o SISU, foi o Bolsa Família que me alimentou, foi mesmo, sabe? Quando eu era pós-escola ainda, e é isso, me alimentou meus irmãos, né? Hoje eu tô aqui, né? Tenho um irmão advogado também. Então, essas políticas, elas são extremamente importantes, e a branquitude não está afim de ceder. Ela não está afim de ver o pobre ascender, falar em posição de poder, ter um chefe preto, impensável. Nossa, quando a branquitude se coloca a falar de privilégio, eles falam de privilégio de uma coisa tão básica, sabe? É ok, mas o que eu posso fazer? Ou, pois é, mas, né? Gente, a gente tá falando de algo muito sério quando a gente tá falando de privilégio. Eu não tô te apontando seu privilégio, eu tô dizendo assim, vamos abrir mão dele? Vamos largar ele de lado? Não querem. Eu falo de racismo até aqui, mas quando ultrapassa esse limite, eu já não quero mais saber. Aí a gente é muito reativo, mimimi. Extremista. Uhum. Bem assim. Né? E desculpa, eu te cortei. Não, pode seguir. Porque eu lembrei de uma coisa, você fez uma pergunta sobre um pouco atrás, falando sobre o espaço da escola mesmo, sobre a censura, né? Porque ela acontece. O trabalho de educação antirracista, ele já é bambo, já é frágil, e quando aparece um professor tentando, seja ele branco ou preto, ele vai ser censurado, né? Certeiro, vai ter muitas dificuldades. E isso acontece das mais variadas maneiras. É um cabo do som que some aqui, é o data show que está ali trancado numa sala que a chave sumiu com a pessoa que foi para outro lugar. É o papel craft que não está no mesmo lugar que ele sempre fica o ano inteiro, né? São coisas que sabotagens ali da sua proposta que na hora que você pontua para racismo, galera, tá rolando. Não, professor, o que é isso? Imagina, né? Então, você ainda paga de louco, né? Se você pontua isso de maneira organizada. Então, eu diria para os professores, pretos, brancos, todos, que estiverem aí na educação, na sala de aula, estiverem nos ouvindo, que se em algum momento, numa prática desse sentido, se você estiver falando sobre negritude ou sobre os direitos das mulheres, dos indígenas, né? Se você estiver colocando alguma pauta que sofra algum tipo de censura, busque, sem pensar, sem temer, busque as instâncias que vão te amparar. No caso, o sindicato da sua categoria, seja municipal ou estadual, federal, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Educação, não hesite. Não hesite. Até hoje eu não tive problema. Assim, as diretoras que eu tive até hoje nas escolas que eu trabalhei, sempre me receberam assim, né, nesse lugar. Porque eu problematizo mesmo. E se não resolver na instância da escola, eu acho que o caminho é esse. É o sindicato, é o Ministério Público, é quem for. Porque você tem liberdade de cátedra, né? E você não estará cometendo erro nenhum, crime nenhum, ao tratar dessas questões na sua sala de aula. Desde que maneira, né, respeitosa e planejada, não dá nada, né? Faça mesmo, né? Não se intimide.
Pois é, a gente está aqui para isso, para incentivar. Pois falemos mesmo, façamos isso, e é ótimo você falar, né, que existe um meio para a gente recorrer caso a gente seja censurado, porque pode acontecer. É esse craft que some, é essa chave que desaparece na hora que você mais precisa. Pode acontecer, nada, assim. Uhum. Muito recorrente, você pode perceber que talvez seja, e possivelmente é, pelo assunto que você está trazendo, assim. É normal. Na verdade, uma dos grandes obras da minha vida para andar comigo é LDB, é os parâmetros curriculares, tudo isso tá aqui, ó. Por quê? Porque é crime contra o furo. Sempre. Uhum. Sim, e porque vão cobrar do educador preto isso. Ah, professor, mas de acordo com a resolução XY, aí você já tem que devolver com uma outra resolução, sabe? Porque a galera entende essa linguagem, né? Então, você tem que ter domínio desses documentos, do ECA, né? Tem que saber, né? Tá, pelo menos são documentos extensos, mas tem que estar sempre em contato com eles, né? Com a própria Constituição mesmo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é ali que a gente encontra o que respalda o nosso trabalho. Então, eu posso tratar dessas questões, sim, né? E aí demorou, vamos ver quem processa quem primeiro, né? Bom, se bem que a lei do Brasil É falha. é bem relativa e tem a ver com cor também, a gente sabe, né? Mas isso não vai rolar, não, né? Porque a gente tem que arranjar uma forma. E o Brasil, ele funciona de acordo com essas leis nessa democracia falsa. A gente vai saber dançar dentro desse musical aí que eles estão planejando pra gente. Que eles estão, né? A gente vive isso. Agora é a gente tentar furar. É isso que você falou aí, as fissuras libertárias, é encontrá-las. É encontrá-las. Fazê-las, se não encontrar, criar. Uhum. Né? Tem uma pergunta que a Nina, a professora Nina Caetano, traz que eu gosto muito, né? Que é, se não agora, quando? E se não nós, quem? Desde o dia que ela me colocou essa pergunta numa aula, assim, a minha vida mudou, porque é isso, é esse sentimento de urgência, né? Que Sim, eu é tudo pra sinto. ontem. É tudo para ontem, né? E, como diria Emicida, né? É bem por aí, assim, que eu queria caminhar. Eu acho um pouco... é, meu pensamento um pouco confuso, né? Enquanto a gente fala, a gente tem essa preocupação, né, em ser entendido. Mas eu espero ter, assim, né, contribuído para um entendimento da educação brasileira a nível do macro, né? Historicamente, esse percurso até aqui. E espero ter dado também pistas, possibilidades sobre o que é possível no contexto da sala de aula e principalmente da disciplina arte, né? É, enfim. Isso, olha, a gente já é quase 10 horas. A gente papeando, porque o assunto, gente, isso aqui dá pano pra manga. Dá muito Ah, pano pra manga. Eu te escuto e aí eu já pesco uma memória, eu já pesco uma história de uma outra pessoa. As nossas histórias estão muito entrecruzadas, né? Então, nossa, a gente poderia ficar a noite toda. mais tempo. Eu queria Tranquilo. trazer o sumário do pequeno manual antirracista que você citou. Por favor, fica a Né? dica, gente. Gente, leiam de Djamila, tá? Dê de presente para sua namorada branca, seu namorado branco, seus pais brancos, né? Porque vale a pena a leitura, assim. E, em contrapartida, a gente valoriza a escrita de uma mulher que está aí pensando muito. Né? Mas os tópicos são, os capítulos são: informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você,
apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial, né? E por fim, ela finaliza com a reflexão: sejamos todos antirracistas. E é isso. Queria agradecer de novo essa participação, assim. Realmente são pautas, assim, muito extensas, né? A cada hora, a cada gancho, vem mais conversa, né? Mas e assim a gente iria. Nossa, por isso que a gente está produzindo tanto, né? Por isso que a negritude está tão ativa, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se encontra e mais assuntos surgem, coisas para desconstruir e mais coisas para jogar na cara de quem precisa ouvir. Então, E sigamos aí, né? Sigo aí disponível e disposto a outras parcerias, trabalhos na arte, na educação, trocar outras ideias nos inbox da vida. Eu acho que assim, né? Tem que o movimento tá acontecendo, sabe? Eu acho que espaços como esses que vocês criam são fundamentais nesse processo, né? E, e é isso, galera. é isso. Se a gente tem uma assembleia presente, se não tiver outras coisas, não sei, que comentar, eu também sou falazado, eu vou longe. Se tiver alguma pergunta, gente, algum comentário, pode fazer agora, antes da gente finalizar. Que a gente já tá se A gente indo. estourou, Mas a gente né? volta. Sigam a gente lá na coletiva. Sigam o Gi para acompanhar esse movimento. Ainda mais agora, meus parabéns por estar no mestrado, bicha, é isso que eu quero. A gente está mexendo toda essa estrutura, isso é muito bom. Eu fico muito feliz que eu vejo um preto cada vez mais adentrando esse meio tão branco que é o mundo acadêmico, sabe? Eu fico, vamos empretecer esse lugar, assim, porque me dói muito Sim. estudar num departamento de artes cênicas em Minas Gerais que não tem um professor preto. É chocante, né? Né? E a gente pode estender isso para todo o Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da UFOP, assim. Né? A presença de professores negros nos cursos de artes cênicas, filosofia e música precisa ser um sintoma, né, para a universidade, né, como um todo, né, e nos outros cursos também. Por isso que é uma delícia ver a gente adentrando assim, esse lugar, criando fissuras aí também. Nossa, Selma, Pessoas obrigada libertárias. com a gente por ter compartilhado. É muito bom saber que a gente não está aqui, né, conversando só nós dois, tem mais gente. É isso. E É é só a isso. gente pela gente. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado à presença de todo mundo, da coletiva, por me ceder, né, esse lugar para trocar essa ideia. Eu fico extremamente realizado, assim. Quando eu era criança, o meu maior sonho era ser professor, né? E vocês me ajudam a fazer isso. Olha só, o Saulo tá comentando uma coisa importante aqui. Na música, mesmo no UFOP, a única professora negra que tinha aposentou, sem falar que não é abordado ritmos e músicas sem serem eurocêntricas, né? A referência em musicalidade, imagino, deve ser toda pautada na Europa, né? Eu tenho essa sensação, Saulo, parece que assim, eu sou formado em artes cênicas, mas se tivesse me dado um diploma de professor de história da Europa, eu dava conta de dar essa aula, sabe? Meu Deus, que A gente incrível essa. dá, porque é isso, né? A pauta, a reflexão artística é sempre, na música também, né? Você poderia ser um historiador da Europa, sabe? Porque você tem acesso a todos os problemas sociais que eles tiveram, as grandes invenções que os europeus fizeram, os marcos na arte. A arte deles é entendida como linguagem, né? E a nossa arte é entendida só como ritual. Né? Eles não pensam que os ditirambos, né? Os primeiros coletivos de teatro, eram um culto, era religioso,
era ritual, aquela música e aquela poesia falada, que eles foram chamar de teatro, né? E isso sempre teve presente nas culturas negras, a gente pode observar nas nossas famílias, as mães pretas, as tias pretas, é sempre na base da conversa, na oralidade. Ah, meu filho, te contar um caso aqui. Né? Essa coisa do caso já é a teatralidade negra, né? Te pegando aqui ó, numa conversa aqui miudinho, né? É a nossa forma de transmitir os nossos conhecimentos, né? Então, vocês também têm uma resposta muito louca na música, que é enegrecer, né, as discussões na música, e enquanto professores de arte, né, que vão trabalhar na educação, né, na educação pública, dos conservatórios, né, é trazer esse olhar para as outras expressões, né? E é muito, de novo, é muito importante caçar a nossa turma, né? Caçar a nossa turma, e atrás da Djamila, e atrás dos artistas negros, dos artistas pretos que estão aqui próximos, né? Acompanhar os nossos trabalhos, fortalecer os nossos trabalhos. É muito chocante, porque a galera não gosta de artista, saca, Saulo? A galera gosta de famoso. Eu ando pensando nisso. E sendo um artista preto, conversando com uma outra artista preta aqui e tendo você aqui conosco, eu vou dividir isso porque é uma queixa que eu tenho pensado muito. A galera não pensa no artista, pensa no famoso. E quando esse artista é preto, o negócio, não sei, eu acho muito louco, assim, a forma como se divulgam os nossos trabalhos, né, não é com a mesma intensidade. O retorno que a gente tem dos nossos trabalhos, né, a oportunidade de desenvolver trabalhos, né, são mais raras, né. Eu sou um ator que poderia fazer muito mais que um espetáculo por ano, né, poderia, olha, mais coisas. Né? O Saulo coloca que é formado, né, em percussão. Já estou lendo os comentários também daquilo, mas estou em casa já. Ele diz, né, que formou em percussão e em momento algum viu ou tocou maracatu, ijexá, coco, capoeira. Né? Se quiser aprender sobre, é por fora. Né? Dificilmente algum professor vai falar disso. E quantos instrumentos de percussão não vieram da África, não é mesmo? E mesmo os instrumentos que a negritude pegou, né, teve que usar da branquitude, né? Clarineta, sax, etc. Quando a gente pega esses instrumentos, acontecem coisas incríveis, né? Soul, jazz, chorinho, samba, né? Então, assim, com os nossos instrumentos ou com os deles, a gente arrasou. Então, eles morrem de medo, né? Que a gente paute isso. Porque se a gente falar disso, velho, tem uma graduação na Federal do Maranhão que é sobre estudos afro-brasileiros. Eu morro de curiosidade sobre as abordagens que eles dão para as artes e para a sociologia, sabe? Porque eu queria saber disso, sabe, Saulo? O que eles diriam dessas estéticas, né? Porque sempre são abordadas como somente rituais, e não são só rituais, elas são extremamente políticas também, né? Babado. Vamos trocar essas fitas, maluco. Não, fiquei interessado na sua conversa demais, né? Selma também, estamos aí nos Instagram da vida, nos Whats. Vamos descer redes, gente. É necessário. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? Rede é o nosso lugar. Então, que façamos. Ai, gente, é isso. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Agradeço a você, Gi, por essa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essas suas experiências, compartilhar esses seus anseios, angústias, vontades, desejos. Compartilho de muitos, concordo com muita coisa. Assim, eu entendo. A gente é isso, né? Encontro, como você falou muitas vezes, esses pares. Encontrar os nossos é um espaço de conforto. Essa conversa
ela é um carinho, ainda mais agora, tão Sim, distante como a gente tá, né? Que a gente precisa continuar sim. estudando. Ela é um carinho. Então, muito E obrigada. não, agradeço demais a vocês, a toda a organização e aos presentes. Só força, vida longa à coletiva. E é isso, gente. Muito, muito bom trabalho, viu? Muito obrigado. Muito Em breve obrigada estamos aí na segunda que parte. acompanharam todo esse evento do Eixo Educação da Coletiva. Muito obrigada e até a próxima. Ah, gente, não esqueçam que já já a gente vai estrear Rezinho Branco, então fiquem ligados nas redes da Coletiva. Obrigada.